Sejam bem-vindos ao Matemática é Facinho, seu canal de desafios e aprendizado da matemática. E galera, hoje Teorema de Pitágoras. Vamos estar revisando o Teorema de Pitágoras, o bom e velho tio Pita, o cara que resolve vários problemas no triângulo retângulo. Então vamos lá, para a gente poder falar de Pitágoras. Antes, nós temos que dar uma olhadinha, pessoal, no triângulo retângulo. Vamos dar uma revisada no triângulo retângulo, porque o Teorema de Pitágoras normalmente se aplica em triângulos retângulos. O que é necessário para que um triângulo seja retângulo? É necessário que ele tenha um de seus ângulos iguais a 90 graus, ou seja, um triângulo para ser retângulo tem que ter um ângulo reto. Certo? Esse triângulo ele é tão especial, gente, que ele tem nomes especiais para os seus lados. Quem são os elementos, então, do triângulo retângulo? O lado que eu chamei de A aqui, ó, o lado que eu chamei de A, que é o maior lado, ele é chamado de hipotenusa. O maior lado, ele é chamado de hipotenusa. Tu encontra ele sempre oposto ao ângulo reto no teu triângulo retângulo. Ele é o maior lado, fácil de encontrar. O maior lado vai estar na frente do maior ângulo. E neste caso, o maior ângulo, ele é o de 90 graus. Correto? Os outros dois lados, os lados que formam o ângulo de 90 graus, os lados que formam o ângulo de 90 graus, aqui eu chamei um dos lados de B, e o outro lado eu chamei de C. Esses dois lados, eles são chamados de catetos. Professor, é o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Sim, mas quando a gente fala cateto oposto e cateto adjacente, nós temos que ter um referencial, correto? Então, eu vou botar um exemplo aqui. Quando a gente for fazer, eu estou preparando uma aula aí sobre relações trigonométricas, aí vai ser importante esse negócio de cateto oposto e cateto adjacente. Mas, por enquanto, só a título de curiosidade, porque aqui no Teorema de Pitágoras não é importante. Então, eu vou determinar aqui um ângulo, vou chamar ele de beta. O cateto oposto ao ângulo beta é o B, e o cateto adjacente. Lembra lá o conceito de adjacente? O que é adjacente? Adjacência é encostado, certo? Então, qual é o cateto que está encostado no ângulo? É o cateto C. Professor, então, o A também é cateto adjacente? Não, pessoal. O A, ele é hipotenusa, tá? A hipotenusa, ela é adjacente ao ângulo beta, né? Mas não é cateto, certo? Então, os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Agora sim, galera, a gente vai então para o nosso teoremazinho de Pitágoras. O que Pitágoras falou para a gente? Pitágoras falou que o quadrado da hipotenusa, ele falou que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos dois catetos, correto? Então a gente costuma dizer, né, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Mas lembra, num exercício, numa questão, eventualmente A, B e C podem estar posicionados em lados diferentes do nosso triângulo. Então muito cuidado com esse A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Guarda lá que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. E aqui é o lado, pessoal, a figurinha, né, a imagem que se imagina, né, que gerou o conceito do Teorema de Pitágoras, correto? Então, os caras encostaram os triângulos de tal sorte que os dois lados, né, de dois quadrados, um sendo 13 e outro sendo 4, formando um ângulo reto entre si, e encostando um outro quadrado de lado 5 nos outros dois vértices. E aí se percebe, que o quadrado, que a soma dessas duas áreas
é igual à soma da área desse quadrado maior. Isso é o teorema de Pitágoras, correto? A soma de duas áreas de dois quadrados menores, gerando a área de um quadrado maior, justapostos pelos vértices, certo? Então, é interessante isso daí. Como isso pode aparecer para ti? Botei dois exercíciozinhos para a gente poder ver como isso pode estar sendo cobrado de ti. Inclusive, a primeira questão aqui, ela nem traz um triângulo retângulo, e sim um retângulo, mas dividido ao meio. Olha aí, ó. O retângulo foi dividido em dois triângulos. Então, foi traçado uma diagonal. Lembra lá, a gente já falou aqui no canal, o conceito de diagonal, né? Diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, porque quando eu ligo vértices consecutivos, eu tenho o quê? Eu tenho os lados, olha aqui, ó. Dois vértices consecutivos, liguei, deu um lado. Outro vértice consecutivo com outro vértice consecutivo deu outro lado. E aí em rosa eu tenho um triângulo, mas não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo, porque no retângulo os ângulos dos vértices, né, os ângulos desse polígono são ângulos retos. Então, a questão aqui, que é uma questãozinha de aplicação, que fala que a área de serviço de um clube possui formato de retângulo, nessa área será colocado um cano para passagem de esgoto, passando pela diagonal do terreno. O cano passará pela região que está pontilhada, portanto, o comprimento mínimo deste cano em metros deve ser D, e a gente vai calcular. Então, essa diagonal eu posso chamar de D ou chamar de X, tanto faz. É hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, que são 8 e 15. Muito bem, a essas alturas do campeonato, Magrão, tu não pode mais errar o quadrado do 8, que é 64, nem o quadrado do 15, que é 225. Somando esses dois carinhas aí, a gente vai ter 289. E aí tu pode fazer de duas formas, correto? 289 é 17 ao quadrado, ou seja, o quadrado de 17. E aí me interessa são as bases das duas potências, né? No caso, D igual a 17. Ou a gente pode fazer como tradicionalmente a gente aprendeu aí, raiz quadrada de 289. Mas que certamente dará o mesmo 17. Correto isso? Belezinha? Essa questão aqui, pessoal, até de forma intuitiva, pensa bem, qual desses 5 números que elevado ao quadrado pode terminar em 9? A gente poderia marcar direto o 17, porque o quadrado de 16, como o 16 termina em 6, o quadrado tem que terminar em 6. O 18 termina em 8, o quadrado tem que terminar em 4. E o 19, que termina em 9, o quadrado vai ter que terminar em 1. E o 20, termina em 0, o quadrado tem que terminar em 0. Então, fatalmente, o 17 seria a nossa opção mais óbvia para marcar aí, beleza? Então, gente, a gente vai resolver o probleminha 2, que agora, olha só, eu ganhei a hipotenusa, e eu preciso calcular um dos catetos. Então, como que a gente faz? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, eu tenho quadrado de 29 igual ao quadrado de 21 mais o quadrado de x. Quadrado de 29 é 841. Quadrado de 21 é 441, mais o quadrado do x. Então, 841 menos 441, estou isolando o x, né? Passei o 441 para o outro lado, inverti o sinal. E aí eu tenho que o x ao quadrado é igual a 400.
E eu posso usar a mesma estratégia que eu usei aqui. Posso dizer que x² é igual a 20 ao quadrado. Logo, x é 20. Ou poderia tirar a raiz de 400, que também vai dar 20. Quero mostrar para ti uma outra estratégia de solução. Olha só. Talvez tu goste. Para isso, tu tem que lembrar um pouquinho de produtos notáveis ou de fatoração, certo? Então, vamos lá. Como é que tu vai fazer essa questão aqui? Olha só que legal. Vamos aqui para baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Para não estar elevando ninguém ao quadrado, diminuindo e fatorando e coisa e tal, olha só. Até porque esse aqui tá simples, os números estão fáceis de fazer. Eventualmente, tu pode ter números um pouquinho piores de calcular, e aí essa estratégia fica muito boa. Então, eu tenho quadrado de 29 menos o quadrado de 21, igual ao quadrado de x. Pessoal, agora tu precisa lembrar, precisa buscar um pouquinho pela tua memória, né? Isso aqui é um conteúdo que se trabalha lá no 8º ano. Da onde vem a diferença de dois quadrados? Se tu pensou que a diferença de dois quadrados vem do produto da soma pela diferença, então tu acertou. É isso mesmo, tá? A fatoração disso aqui fica 29 mais 21 vezes 29 menos 21 igual ao x². Bah, Magrão, mas não ficou muito melhor. Eu estou com um monte de número aqui. Eu acho que tu está enganado. Olha só. 29 mais 21 dá 50. Vezes 29 menos 21 dá 8. Perceba que em momento nenhum eu precisei desenvolver nenhum quadrado. Né? Se tu não sabe o quadrado de 29, tu vai ter que calcular no braço. Se tu não sabe o quadrado de 21, vai ter que calcular no braço. Agora ficou fácil, olha só. O x² é 50 vezes 8, que dá 400. E a gente pode usar a estratégia ali de cima, né? Pode usar aquela estratégia ali de cima, do 20 ao quadrado. X é 20, obviamente, tem que ser o mesmo valor, né? Agora eu vou te dar uma terceira opção. Ah, professor, mas eu preferia que não, porque eu vou me confundir. Não, vem comigo, presta atenção, que tu vai te dar bem. Pega a visão aqui comigo. Olha só, mentalmente, tá, pessoal? Mentalmente, tu pode pensar nessa multiplicação da seguinte forma. Que o 25, ou melhor, o 50 é 25 vezes 2. E 25 é 5 ao quadrado, vezes o 2, vezes o 8. Que por sua vez, né, lembra que 2 vezes 8, ó, isso aqui mentalmente, tá, pessoal? 2 vezes 8 é 16. E o quadrado de 16 é o quê, pessoal? O quadrado de 16, ou melhor, quem é que é elevado ao quadrado da 16 é o 4. Elimina todos os quadrados, tu tem que x é 5 vezes 4. X é 20, certo? Simples de fazer, tá? Então, obviamente, se tu me disser... Bah, professor, mas isso não é nada muito fácil de fazer, eu vou concordar contigo. Mas é uma questão de costume. Se tu aprende a trabalhar dessa forma, enxergando os números na sua forma fatorada, né, em fatores, ou pelo menos decompondo ele de alguma forma, começa a ficar muito mais fácil, tá bom? Se essa aula foi legal para ti, se ela foi útil de alguma forma, eu peço que tu compartilhe com os teus colegas, né? Deixa o like e te inscreve no canal aí para dar uma força pra gente aí, tá bom? Muito obrigado, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.